Olá, eu sou a Dani Vestete e aqui no Velharia Recente eu conto pra vocês casos criminais, mistérios reais, lendas e análises de filmes, que por sinal é o vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar do filme A Família Perfeita da Netflix. Um filminho muito interessante e vocês já devem ter reparado que a Netflix ela tá optando por ter em seu catálogo filmes de produções independentes e até mesmo muitos títulos que fogem de grandes produtoras como o de Hollywood. E esse é um desses casos, esse filme é um desses casos que ele é uma produção espanhola. Eu não sei definir exatamente o estilo desse filme, porque ele é um filme bem leve, ele é engraçadinho. Eu falo isso porque eu não sei se é apenas uma comédia romântica ou como tantas outras que tem, porque ele tem muito esse ar de comédia romântica, mas ele também pode ser um filme natalino. Por quê? Porque o plot twist desse filme, ele se dá na época do Natal, em que estão todos vestidos para comemorar a ceia de Natal. Por isso que gerou essa dúvida, tá? Sejamos bem sinceros. E aí, começando a falar da história do filme, que é uma história comum de comédia romântica, que seus enredos não são tão profundos, e essa exploração de características dos personagens, elas são tratadas de uma maneira muito superficial e gerando também uma paródia em certos momentos, tá? Ou, na maior parte do filme, podemos dizer assim, a sociedade. Nessa historinha, o filho advogado de uma família da alta classe de Madrid, ele ficou noivo de uma professora de dança de uma classe social mais baixa, uma classe muito inferior a deles. E aí, esse é o enredo do filme, porque isso acabou gerando um tremendo espanto nos pais do rapaz, do advogado, porque eles sonhavam com a união do filho com uma advogada da alta sociedade de Madrid, e não foi bem isso que aconteceu. Quando o Pablo, que é esse rapaz, o advogado, o filho deste casal, ele vai anunciar o seu noivado e depois o casamento, não muito rapidamente o casamento, com a Sara. Sara era o nome da moça, professora de dança. Ele leva os pais dele para conhecerem a casa da família da Sara, da sua noiva. E aí acontece aquele choque entre as duas famílias. Por quê? Por causa do local, que eu vou contar pra vocês daqui a pouco como que é isso daí. A partir daí, a trama principal do filme começa a se desenrolar, porque até o momento, o telespectador que achou que era uma comédia romântica normal, um filmezinho de romancezinho. Porém, com aqueles obstáculos que a gente já sabe que rola entre os casais, principalmente de diferentes classes sociais. Mas o filme, na verdade, ele muda a trama para que foi onde surpreendeu. Por quê? Vamos devagar, que senão eu já quero atropelar tudo. Não vou atropelar. Depois desse choque de realidade entre as duas famílias, a Lúcia, que é a mãe do Pablo, a Lúcia é a mulher ricona, mãe do Pablo, o advogado, e ela é colocada numa situação que ela vai ter que ajudar a planejar o casamento, que ela era totalmente contra. E aí que vem o que acabou me surpreendendo nesse filme, porque foi quando o pai da Sara, da menina, ele se chamava Miguel, ele vai visitar o lugar em que o casamento vai acontecer. Bom, mas eu esqueci de falar do local, que era um prédio, a casa deles era um apartamento na periferia de Madrid. Um lugar muito simples. Quando eles chegam ali na casa, eu tô voltando porque eu pulei essa parte.
na casa, nesse apartamento, vai entrando assim no prédio, aquela galera na porta, zoando a Lúcia. Olha, é a Penélope cor-de-rosa. E a galera tudo ali na comunidade, na calçada. E a Lúcia, a primeiro momento, tanto a Lúcia quanto o Ernesto, que era o marido dela, eles estavam com um certo medo de estar ali naquele local. Bom, agora a gente pode voltar. Vou voltar porque eu pulei. O que aconteceu? Eles, quando o Miguel, pai da Sara, que é a menina pobre, e a Lúcia, mãe do menino Pablo, que é o advogado, eles vão juntos pro local para ver o local onde vai ser o casamento. E ali, simplesmente, eles começam a se apaixonar. Então aí a gente vê que a trama não ia se ficar mantendo no casal principal da comédiazinha romântica. E não, a trama começou a se desenvolver com os pais deles. E aí então foi muito interessante. E aí o que acontece? Independente das diferenças, das diferenças da realidade deles, a Lúcia começa a ver no Miguel, o pai da Sara, que ela se apaixonou por uma ilusão e o quanto a vida dela não fazia sentido, já que ela se anulou em vários momentos da sua vida para cuidar da vida do marido e do filho. E ela começou a ver o Miguel e como era a vida da Sara e da família dela com outros olhos. Até mesmo a aproximação da Sara com o pai dela, com muito carinho, e dava beijo de boa noite, muito carinhosos. E entre eles, da família rica, não acontecia nada disso. Por isso que é bem interessante esse filme. No desenrolar do planejamento, do casamento, o novo casal formado, né, que eu até achei interessante essa mudança do enredo, que não trazendo mais do mesmo. Aquelas velhas historinhas que a gente já tá careca de saber. A Lúcia entra em situações que até que engraçadas para não tentar se envolver com Miguel. E aí, nesse ponto, a gente consegue observar o cuidado dos roteiristas e da produção para não criarem situações embaraçosas para os personagens e nem para o espectador. Digamos assim, constrangedoras. E aí, o que acontece? Muitos os filmes desse mesmo gênero, eles gostam de criar esse enredo que acaba sendo uma vergonha, uma grande vergonha, ou uma vergonha alheia, podemos dizer assim, e que o espectador muitas vezes fica constrangido de assistir aquela cena. E continuando o enredo do filme, senão eu quero ficar, daqui a pouco eu vou contar o filme inteiro, aqui eu não posso contar o filme inteiro. Aí, continuando no enredo do filme, chega o dia tão esperado, que é o dia do casamento, que por motivos bem bobos e até engraçadinhos, todos na cerimônia descobrem que o Miguel e a Lúcia estão lutando contra uma paixão proibida. Ai, meu Deus, muito bom, muito bom. A partir desse ponto do filme, ele perde o enredo da comédia romântica e passa a fazer uma análise sobre como que é a mudança de vida de uma pessoa. E após essa descoberta do romance secreto, a Lúcia, ela sai da sua mansão, larga seu marido pesquisador, o Ernesto, que não sabia, esse aqui é um spoiler, que não sabia nem abrir o micro-ondas para esquentar a sua própria comida. E aí, o Ernesto, um pesquisador, lhe dava um grande status, um grau muito alto do status perante a sociedade. E ela largou tudo para lá e recomeçou a sua vida do zero. Ela aluga um lugar para morar e é um lugar bem inferior ao nível que ela estava acostumada, na verdade, na periferia também de Madrid. Mais ou menos um lugar muito semelhante ao lugar em que a Sara morava com a família dela. E também retrataram muito bem o repúdio pelo lugar que ela,
Lúcia tinha esse repúdio pelo lugar. E aí foi muito bem mostrado pela caracterização e expressão da personagem. Em poucos minutos que esse enredo entra em ação, podemos ver que a produção recriou um cenário perfeito para mostrar todo o processo de adaptação, de uma nova fase da vida que todos nós deveríamos ter, mas que infelizmente nem todos possuem essa capacidade. Que mais? Que mais? Aqui. Isso fica muito nítido quando o espectador nota e até acredita que a Lúcia não teria, acha que não vai ter esta capacidade. Porém, né? Porque ela já pertencia a uma alta sociedade. E a plateia espera que ela se arrependa e volte para o seu marido, inclusive a mim. Isso surpreendeu, porque estávamos esperando o recomeço, a volta com o marido que ela largou para trás. Mas não. E é isso que foi surpreendente. Porque de uma maneira positiva, tá? De uma maneira positiva, por causa da alta facilidade da Lúcia a se adaptar a personagem. Que a personagem tem e que mostra que todos somos capazes de poder fazer essa mudança. Interessantíssimo. A Lúcia, então, ela começa a reconstruir sua vida, ela começa a interagir com a sociedade ao seu redor, ela encontra um emprego em uma escola que ela havia sido diretora antes. Enquanto ela está fazendo uma entrevista de emprego, percebe-se também que a nova diretora do lugar, ela ficou um pouco incomodada. Porque ela era uma moça que tinha sido aluna na época em que Lúcia era diretora do lugar. E ela ficou constrangida por Lúcia estar lá pedindo um emprego. Mas um spoilerzinho. Mas é um spoiler muito pequenininho, nem conta. E aí, nesse ponto, também tem outro destaque. Porque mostra novamente a alta capacidade de adaptação e deixar o orgulho de lado, que tantas pessoas falam disso, mas que não conseguem fazer. Deixa o orgulho de lado. Mas, no fim, não consegue fazer isso, né? Mas a Lúcia conseguiu. E aí mostra todo o recomeço do local que ela tá morando, do emprego de uma pessoa que por muitas vezes o destino faz com que ela desça do pedestal, deixe a arrogância, a prepotência de lado, que aceite um emprego inferior, né, do que ela havia deixado antes. E aí, quando todos esperam que esse seja o final, com essas lições ensinadas, o filme continua desempenhando o papel e coloca a Sarah. E a Sarah, ela estava já grávida de 9 meses. E porque eles não tinham tido mais contato desde o casamento. E quando se reencontraram, ela já estava grávida de quase 9 meses. Nesse meio tempo, há vários ganchos que o filme traz, mostrando o quanto a mulher precisa se valorizar, sendo travadas cenas do cotidiano e as personagens verbalizando sobre a anulação e o descaso da sociedade com esses sacrifícios feitos. Então, entra a parte em que todos se reúnem para a tão aguardada ceia de Natal. E aí, ali se desenrolam novas situações para poder caminhar para o final do filme e amarrar todas essas tramas. Porém, nesse final, os pais de Sarah se reconciliam e todos estavam esperando que Lúcia e Ernesto também fossem se reconciliar. Mas aí temos uma mudança no padrão desse tipo de filme, de comédia romântica, onde os produtores não terminam com essa reconciliação, mas sim com a Lúcia sendo uma mulher independente e amando seu novo estilo de vida. Nesse filme da Netflix, eu sou um pouco contra a audiência de uma forma geral. Por quê? Tiveram momentos que eu não achei grandes coisas sobre essa produção.
Porém, eu gostei muito, pois fala bastante sobre o empoderamento e sobre a adaptabilidade das pessoas às mais diversas situações. Por isso que, assim, tem que dar crédito ao produtor executivo Ricardo Marco Budé e à diretora Arantxa Echevarria. Apesar dos personagens serem rasos no início e que muitos se mantêm assim até o final, a atuação da atriz Belém Rueda como Lúcia e José Coronado como Miguel merecem um grande destaque nesse filme, tá? A crítica especializada recebeu esse lançamento em 2022 com muito louvor, recebendo uma nota 8 por seu enredo. Isso vai contra a opinião pública, que diz que o filme deixou a desejar com uma nota muito baixa e, na minha opinião, que foi 6,4. Merecia mais, merecia mais. Sendo assim, se você está procurando algo leve, que vai te tirar alguns risos, sem nada constrangedor, essa comédia romântica vale a pena ser assistida. Você vai gastar cerca de 2 horas, mas serão 2 horas que no final irão te fazer pensar e refletir de como você está levando a sua vida e se seria possível fazer algo diferente para mudar isso. E é isso, meus amores. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo, fui!